Boa noite, galera. Tudo bom com vocês? Mais uma live científica da Associação de Osteopatas do Brasil. E hoje a gente tem uma convidada especial. Deixa eu arrumar aqui para ficar mais bonitinho para vocês. Convidada especial hoje é a Maria Alice. Mas antes dela entrar, eu vou passar alguns recados para vocês, tá bom? Primeiro recado que eu tenho hoje, cadê aqui? É para saber se você já se inscreveu no DO Touch, tá bom? Então entra lá no Google, coloca DO Touch entra no site do DO Touch, se inscreve para você ficar ligado com as novidades, que a gente vai ter muita coisa nova junto com o DO Touch aí. Uma outra coisa, quem já está no grupo do Telegram da associação já tem o paper da Maria Alice, que já está lá no grupo, já pode dar uma olhada no paper. E depois, se vocês quiserem, depois da live, pode fazer pergunta diretamente para a Maria Alice lá no grupo do Telegram, que ela vai ficar um tempinho lá no grupo do Telegram depois da live, tá bom? Tô testando uma iluminação nova aqui, vamos ver se fica bom, tá? Tá vendo que tem uma bolinha aqui no meu óculos? É da iluminação nova, isso acontece. E uma outra coisa, para fazer uma associação para os associados, porque a gente tem que lembrar o seguinte, a associação só existe se tiver associado. Se ela não representar ninguém, ela não tem por que existir. Então, no dia 6 de outubro, às 8h30 da noite, a gente vai ter uma surpresa para vocês, que é uma reunião com os associados, para saber o que vocês associados precisam da associação, tá bom? Então, fiquem ligados, tá? Que no dia 6 de outubro, às 8h30, vai ter uma live para os associados, porque a associação só existe se existir associados. Como eu já vi que a minha convidada já está aí, eu já vou chamar. E aí vocês podem a gente já vai começar a nossa live científica de hoje. Aqui está, chamando, onde ela está? Opa! Olá! Boa noite, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite! Tudo maravilha? E a noite é quase que, né? Ninguém mais está live à noite, mas tudo bem, a gente segue junto. Não, na verdade, a gente tem um horário nobre das lives e para pessoas especiais, e hoje é a live científica, então tem uma responsabilidade aqui dessa live, viu? Por favor. Vamos colocar essa associação fazendo muitos estudos. Eu estou assim, me sentindo muito honrada de estar participando desse terceiro encontro, mostrando estudos científicos. Isso é muito importante para todos os associados, essa transmissão de conhecimentos é fantástico. Eu só me sinto muito honrada de estar aqui com vocês, né, representando a osteopatia no Brasil. Isso é fantástico, muito legal. Não, e com certeza, quando a gente sabe o que é um artigo científico, sabe como usar a ciência a nosso favor, a gente faz a profissão crescer, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer isso para a gente conseguir, para todo mundo crescer, todo mundo ganha com isso, né? Todo mundo ganha. Então, você está aqui, primeiro de tudo, queria te parabenizar, porque a gente sabe como é complicado fazer uma publicação no Brasil. E hoje você já fez outra, né? Já fiquei sabendo. Vamos dar um spoiler aqui, que tem outra já, é isso? Já tem outra no forno. Nós vamos falar de uma e já tem outra, é isso? Já tem outra no forno. Eu fiquei muito feliz que são, sabe, toda vez que a gente brinca de virar pesquisador, porque nós brincamos, né? A gente vai aprendendo a fazer todo dia, a gente aprende mais uma participação, aprende a escrever mais um pouco, aprende a pensar, interpretar. Então, na verdade, a gente está sempre aprendendo um pouco mais da ciência. E essa semana eu tive mais um paper aí confirmado, aceito pela JOSPT, vai ser muito legal. Então, spoiler. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar do paper que está lá no grupo da associação, certo? Aquele paper que está lá no grupo da associação é o que a gente vai falar hoje. E eu já vou pedir Travou ou eu que travei? Não, você está travando um pouquinho. Mas assim, ó, nós vamos falar do paper que está lá no grupo da associação hoje. E eu já vou te convidar para fazer uma outra live do outro paper. Tá? E aí o convite é ao vivo, você não tem como recusar. Tá aceito.
Tá aceito. Então, ó, depois nós vamos ter uma outra live de outro paper. Então, assim, hoje nós vamos falar daquele que está lá no grupo do Telegram. E primeiro, a gente gosta sempre de saber o seguinte: quem que é você? Eu já te conheço, né? Um pouquinho. Mas, assim, quem está vendo aí, quem que é você? Fala um pouquinho da sua trajetória, como é que começou nessa história de pesquisa aí? Então, eu sou a Maria Alice Pagnei, sou aqui do Rio de Janeiro e estou aqui estudando e representando um clínico que resolveu aprender a fazer um estudo baseado em evidência. Na verdade, a trajetória foi a necessidade, né? Eu sou de uma geração que os grandes mestres chegavam lá na frente, davam uma aula excepcionalmente boa a partir de experiências clínicas, do livro publicado. E, na verdade, eu tive que aprender a fazer a leitura, a interpretação, escrever o artigo, fazer um trabalho. E a experiência de ter que fazer, né, o trabalho de conclusão da osteopatia me fez entrar nesse mundo da pesquisa. Então, eu fico honrada. Na verdade, esse paper não é o que eu fiz para o DO, né, para o diploma de osteopatia. Esse foi do mestrado, mas era uma pergunta clínica e elas aconteceram simultaneamente. Eu já estava fazendo o estudo do DO quando a ideia de fazer mais um outro estudo apareceu, e aí esse paper é do estudo que acabou acontecendo simultaneamente. Então, dizem que eu sou meio louca, mas é porque a ideia apareceu, porque eu comecei a pensar na pesquisa, comecei a pensar em perguntas, comecei a perguntar na clínica se aquilo tinha uma resposta baseada em evidência. Então, foi realmente uma experiência clínica que me fez perguntar, né, que resultado nós temos sobre isso, né? Quais são as evidências que nós temos sobre os meus resultados clínicos? E foi assim que começou essa jornada de virar pesquisadora. Eu sou uma clínica que brinca de fazer pesquisa, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre falo. As nossas melhores perguntas científicas vêm dos bons clínicos. Porque sem os bons clínicos, o pesquisador não sabe o que fazer. Então, assim, esse é o melhor caminho possível. Porque, assim, você tem um resultado clínico, tem um efeito clínico que você vê todos os dias no seu consultório, e aí você decide saber o seguinte: pô, será que é realmente isso ou não? Então, conta um pouco pra gente como é que surgiu essa pergunta, porque seu trabalho é muito interessante. Conta pra gente, depois nós Então, vamos falar mais dele. Vamos falar mais dele. Começa porque eu tenho a maca, né? Desde 2010. Eu tenho a maca e tenho o ultrassom de imagem desde mais ou menos 2010. Então, em torno de 2014, estava saindo algumas publicações. 2010, 2011, 2012, estavam saindo publicações olhando as estruturas neurais através do ultrassom de imagem. Então, na verdade, é meio mágico essa vida de pesquisa, né? Eu comecei a ver essas imagens do tecido neural através do ultrassom por conta dessas publicações muito legais. E um belo dia, lógico, que você coloca seu paciente na maca de flexo de extração e ele trava. O que você vai fazer, né? Aquele paciente que você estraga o teu atendimento porque incluiu mais uma abordagem. Então, eu tive essa experiência, eu acho que todos já tivemos essa experiência, né, de ter feito mau uso da técnica e não ter o entendimento. Quem é esse paciente que tem esse provável risco de piora? E brincando, eu e uma grande amiga, a fisioterapeuta também especialista em osteopatia, Maria Mello, pegamos Não o conheço ultrassom. essa, não, Maria não sei. Mello, imagina! Nós ligamos o ultrassom, começamos a botar pessoal lá do consultório na maca e começamos a olhar. Nós gravamos imagens fantásticas do deslizamento do tecido neural e a gente queria, na verdade, era ver
se realmente eu estava colocando em tensão, né, a estrutura neural durante o recurso, né, de entrar em flexão dentro da maca. A pergunta é, o tanto que eu gero de flexão na maca gera essa tensão que poderia ser sensibilizar o tecido neural que justificasse a piora do paciente? Então, essa era basicamente a pergunta clínica, né? Se esse recurso, né, geraria uma sensibilização do tecido periférico, neural periférico. E dali em diante a gente teve ideias assim, a gente teve muitas ideias em cima da maca, mas esse eu fiquei apaixonada, então eu fiz muitas imagens. E nessa brincadeira de fazer imagem, eu mostrei ao François. Ele ficou apaixonado. Você tem que fazer esse estudo. Mas, François, eu já estou fazendo DO, já estou lá dentro do Gafré fazendo meu estudo, minha tese do DO, e aí em cervicalgia, como é que eu vou pegar o nervo ciático? Não, você vai trocar, você vai trocar, você vai... Não, não vou trocar, eu já comecei o meu DO. Bom, assim entrei no mestrado, né? Com uma ideia brilhante. E eu fiz o DO e o mestrado simultaneamente por conta de ter tido mais outra ideia, mais uma pergunta clínica. Então foi muito legal ter tido essa possibilidade, né? Entendi. E resultado fantástico. Muito para ensinar. E me fala uma coisa, por exemplo, o que mudou na sua prática clínica depois de fazer esse estudo? Por exemplo, deixa eu te perguntar assim, ó, você conseguiu perceber algum tipo de critério, por exemplo, algum fator preditivo no paciente que determinasse que vai ter mais sucesso ou menos sucesso no procedimento de flexo-extração? Ou como é que você, o que mudou para você depois na clínica isso? Que na verdade eu fiz o estudo em cima de uma população saudável, porque esse paciente que tem esses fatores preditivos que eu poderia mencionar aqui são a dor neuropática, né? Ele já tem sinais de dor neuropática. Esse paciente, eu já estava começando a evitar colocar na maca de flexão de extração por conta do aumento da sensibilização local e periférica. Então, eu precisava mensurar, saber se eu estava realmente expondo e colocando em tensão neural. Então, na verdade, eu já estava deixando de atender, com medo de provocar o sintoma. Então, o estudo me trouxe de volta a usar a maca nesse paciente. Então, ele me deu uma ferramenta para entender quais seriam as melhores posições de proteção e mesmo uma segunda ideia de que seria fazer um trabalho neurodinâmico usando a maca. Então, são duas partes que eu acabei desenvolvendo a partir do estudo, apesar dele ter sido feito em cima de uma população saudável, né? Eu joguei a resposta na população saudável para a minha clínica novamente e comecei a fazer, né, alguns experimentos com o paciente com a dor periférica, né? Ou a dor neuropática periférica. Né? Entendi. E assim, as duas coisas que eu acho mais difíceis do seu estudo você tinha na mão, que era o ultrassom e a maca. E que mais que teve de dificuldade? Porque assim, não existe, eu falo sempre assim, ó, não existe pesquisa perfeita. Sempre tem algumas pedras no meio do caminho. Então, assim, o que você encontrou de dificuldade nesse meio do caminho? E qual é a dica que você dá para a gente conseguir fazer? O que você fez? Você respirou? Você meditou? Você matou alguém? Conta pra gente. Léo, a verdade é que foi o estudo mais simples do mundo, mais fácil, mais gostoso e que eu já tinha o instrumento, eu já tinha a pergunta, eu já tinha escolhido meu orientador. Eu acho que eu estava como supervisora no Hospital Gafré, então eu estava na transição entre ser monitora, professora da Escola de Madrid, da Escola de Osteopatia de Madrid. Então, as pessoas apareceram para fazer
Então, foi um estudo, né, que a minha amostra foi de conveniência. Então, eu contava que queria fazer o estudo. Você vai até Botafogo para fazer a pesquisa? E as pessoas iam. Então, assim, deve ter perninhas que participaram desse estudo assistindo. Entendeu? Ah, tem. E é muito gostoso, porque a Quer garotada ver, aqui ó? do Peraí. Rio. Ah, Quem foi sujeito desse estudo e tá na live, sobe um joinha assim, ó. Daqui a pouco deve ter sobe. algumas perninhas aí que botam um joinha se participou. Então, e aí, na hora que eles participavam, eles apareciam no consultório, eu mostrava o nervo através do ultrassom, eu mostrava as imagens. Então, gerava aquela aulinha para conhecer, Exato. visualizar a imagem, aprender a identificar o tecido neural por ultrassom. Então, foi uma experiência muito gostosa. Então, eu já tinha o instrumento, eu já tinha, os dois, no caso, eu já tinha tanto a maca quanto o ultrassom. Eu já dominava o uso do ultrassom, porque eu usava como reforço de biofeedback no controle motor. Então, na verdade, foi um prazer. E o meu orientador de pesquisa, na verdade, é o Leandro Nogueira. A gente não pode deixar de agradecer, porque ele estava me ajudando no DO, né? Já estava como meu orientador no DO, e ele comprou, né? Vamos fazer esse estudo. Então, Léo, esse foi um estudo maravilhoso, porque A gente quando não eu pode nem entrei, agradecer. A gente ah, não pode nem agradecer ele porque ele não tem internet, que a internet não ele não chegou tem lá na casa internet. dele. Não, Entendeu? Então, não, assim, não tem quem, internet. quem, Ele até quem sabe. tiver, quem tiver o contato do Leandro, manda um pombo correio para ele ou uma carta avisando que a gente mencionou ele na live, Nós tá? Porque mencionamos aqui assim, é muito é a amor única forma de envolvido. comunicar no Instagram com ele, alguém Mandou mandando um de pombo correio para tambor. ele, né? Olha, a Michelle tá aí, né? A Vanessa já sabe como é muito legal o Leandro, ele ajuda o tempo todo, né? Sim, Então, quando sabe a ideia muito, sabe muito. apareceu, nós compramos essa ideia, tanto que a gente mandou para a Plataforma Brasil, a gente conseguiu autorização do Comitê de Ética antes de eu entrar no mestrado. Então, quando eu Tá. entrei no mestrado, o projeto já estava autorizado. Então, por isso que eu digo, esse estudo foi muito, muito gostoso do início ao fim. Então, para mim, é sempre um prazer falar dele, porque ele começou, sabe, aquele presentinho que a gente ganha da ideia, das pessoas envolvidas, até a publicação, foi muito, muito legal, né? Do Me início ao fala fim. uma, me fala uma coisa. É assim, ó, você falou da questão dos aparelhos, dos instrumentos, você dominava muito bem. Agora, por exemplo, tem um negócio que não dá para você não ter quando você vai fazer uma pesquisa, que é entender de metodologia de pesquisa. Então, assim, Isso. fazer um negócio dentro do consultório para você ter como parâmetro para o seu paciente é um negócio. Fazer uma coisa para colocar numa publicação e mandar isso para os seus pares, uma forma de comunicação, que se quem replicar isso vai ter o mesmo resultado, como é que foi? Como é que você aprende? A gente já sabe que você tem um orientador, né? Muito bom que fez isso, Ele é mas como muito que querido. como que foi a dificuldade de aprender essa questão da metodologia de pesquisa? O que você teve de dificuldade? Como é que foi essa parte de colocar esse conhecimento dentro do método científico? Na verdade, eu estou colocando, né? Tá. Eu entrei para tentar fazer o DO sem nenhum conhecimento. Então, eu fui orientada em cada passo a passo. Então, quando eu tive a ideia de fazer o estudo na maca com ultrassom, já era o processo do aprendizado que eu estava vivenciando no estudo do DO. E entrar no mestrado fez potencializar o DO e esse estudo do mestrado. Então, eu acabei optando pelo mestrado e agora estou doutoranda, né? Eu estou seguindo com o curso. Então, o processo de usar metodologia, eu estou em processo de aprendizado, né? Tá. Eu posso dizer que a metodologia do meu estudo foi a partir de toda a ajuda que o orientador deu. O orientador é que
foi corrigindo a direção do estudo, da parte escrita, da parte metodológica, da análise estatística. Então, sem a ajuda do orientador, eu não teria conseguido, né? Foi um processo de aprendizado. Entendi. Me fala uma coisa agora. Então, fala como é que foi o desenho do seu estudo. O que você fez? Conta para nós. Então, por isso que ele é um estudo muito simples, né? Porque ele é um estudo transversal. Quer dizer, eu observo o efeito, né, de um estudo em um tempo único. Então, eu analisei, né, com uma imagem de ultrassom, uma área que seria a parte do nervo, do trajeto do nervo ciático. Eu determinei, né, pela referências da literatura, qual seria a profundidade necessária, quantos megahertz eu ia precisar do ultrassom, se ele estava ajustado ou não. Então, depois que eu aprendi a visualizar essa imagem, a gente viu, né, as referências que se encontravam na literatura, e eu fiz um estudo que, a partir de diversas posições da maca, eu iria fazer uma comparação das médias. Então, eu fiz imagens da coxa. Posso tentar te ajudar? Ó, eu tô com a imagem do seu estudo aqui. Ó, essa aqui, ó. Perfeito. Então, aí, são 6 posições da maca, onde as 3 primeiras em cima mostram que a maca não entrou em flexão lombar, ok? E as 3 posições embaixo, a maca está em flexão lombar. Então, eu fiz variações que são possíveis da maca, que é a flexão do joelho, e eu tirei o apoio que dá a flexão do joelho e pedi a dorsiflexão tibiotársica. Então, são 6 posições a partir da posição neutra lombar, com o joelho dobrado, com a dorsiflexão do tornozelo, colocando em flexão lombar, e aí liguei para o TecMec, que foi a fábrica da qual eu tenho a maca. Eles foram super solícitos e eu fiz as medições da maca, e aí eu soube que essa flexão máxima era de 30 graus. Então, eu tenho 30 graus de flexão, mais 25 centímetros de altura para flexionar o joelho e uma dorsiflexão ativa do tornozelo. Então, eu chamei isso de 6 posições, e foi em cima dessas 6 posições, e aí no desenho a gente vê que eu botei o probe, né? O transdutor do ultrassom no meio da coxa. Né? No meio da coxa. E essa é uma posição legal porque o nervo ciático está ali sozinho. Não tem mais artéria poplítea, não tem nenhuma outra estrutura para confundir, né, a estrutura. Era fácil de identificação. Outra parte fácil da identificação é que quando você mexe a dorsiflexão, plantidorsiflexão, o nervo estava ali, online, né, que a gente diz, em tempo real no ultrassom, o nervo se mexe e você confirma que o nervo, que é a estrutura neural, pela mobilização do joelho ou tibiotársicos. Então, realmente foram 6 posições estáticas, eu não botava a maca para funcionar. Então, eu pegava essa imagem, que é um corte transversal. Então, e a imagem, posso mostrar aqui para te ajudar? Pode. Ó, já achei aqui de novo, aqui, ó. Isso. Ó, só uma coisa, quem tá lá no grupo da associação, é só pegar o estudo que tá lá. Quem você acha que precisa ouvir isso aqui, clica no envelopinho aqui, manda para quem você quiser, tá bom? Para poder escutar isso aqui também, porque tem muita gente que precisa ouvir isso aqui, viu? Isso, então, a gente consegue ver, tanto na imagem, na primeira imagem, né, mais da nossa tela à esquerda, que ela mostra. Essa aí foi a posição. Não, volta o dedo primeiro. Isso, volta o dedo. Esse. Essa é a posição no meio da coxa, onde eu fazia a imagem, né? E a da outra ponta, vai na outra ponta. Tem a imagem desenhada, né? Eu passei o cursor por cima da imagem e o que a gente fez? A gente mensurou a área seccional transversa. Eu fiz na borda do epineuro, que ele é
hiperecóico, eu fiz um traçado, um pontilhado e mensurei essa área, né? A gente sabe, isso já é conhecido, a literatura já é vasta, tem várias publicações mostrando que o diâmetro altera em relação à colocação de tensão neural. Então, isso já era conhecido na época do meu estudo. Então, eu já tinha essa noção de que o diâmetro iria alterar. Eu queria saber se durante a posição da maca eu tinha essa mudança que fosse significativa, né? Deixa eu Será te que... perguntar uma coisa. Por que que você escolheu essas 6 posições? Teve como que foi o critério que você decidiu disso? Então, na literatura, a movimento das articulações influenciava mais, por exemplo, tinha um estudo, tem um estudo bastante interessante do Richard Ellis, que já mostrava o ultrassom nessa posição, no meio da coxa, mostrando o diâmetro na posição de slam position, né? Sentado, arqueado. Então, quando mexia joelho e tornozelo, ele tinha mais efeito do que quando movia a cabeça. Então, esse efeito sobre o movimento de joelho e tornozelo já era conhecido na mudança do diâmetro, né? Tá, O que entendi. eu quis ver é se o recurso que eu tinha na maca criava essa diferença de diâmetro na área seccional transversa do nervo. Será que ele sensibiliza se esse diâmetro, a partir da mensuração, eu consigo ver né, uma média ou uma diferença das médias? E foi isso que a gente viu no estudo. Você quer ver o gráfico? Pode botar o gráfico. Eu vou tentar aumentar ele aqui, porque senão ele vai ficar pequeno na imagem aí. Aí você explica ele. Mas também, se não quiser falar do gráfico, volta para a imagem da perna. Que eu acho que também fazer também fazer a explicação pela imagem das pernas na maca também é bastante interessante. Então você que manda. Espera aí que eu vou abrir aqui de novo. Aqui. Vai lá. Perfeito. Então, a Galera, imagem... peraí, antes. Espera só um minutinho. Pessoal, manda o envelopinho para as pessoas prestarem atenção, porque a aula é grátis. Entendeu? Aproveita que a aula é grátis. É isso. Então, a gente tem a posição B, que seria a posição neutra da coluna lombar, né? O paciente deitado em decúbito ventral. Então, está em posição neutra e flexão do joelho. Então, em termos de área seccional transversa, essa figura representa a maior área, onde a maior área significa a menor tensão neural, ok? Tá. Então, a posição B... É nessa posição aqui? Perfeito. Essa posição representa Tá. a área maior. Então, eu tinha em torno de 59 milímetros nessa área. Ok? A média que nós conseguimos dessa minha amostra de 30 indivíduos saudáveis. A posição B. Adultos jovens saudáveis, né? Adultos jovens saudáveis. Se bem que esses osteopatas aqui do Rio de Janeiro não são tão saudáveis assim, né? Tudo bem. Tem muito flamenguista, é uma coisa de louco. Tem muito flamenguista aqui. Vamos voltar. Não dá. Não dá, não são tão saudáveis. Então, essa posição B é a que tem a maior área. Perfeito. E a posição C e a última posição, que é a F, e essas duas, são as de menor área. São as de menor área. Isso significa que colocar na dorsiflexão tibiotársicas gerava uma diminuição da área ou um aumento da tensão neural. Tá. Ok? Então a dorsiflexão fazia tudo isso. E a flexão do joelho relaxava, melhorava ou aumentava essa área. Legal. Tá? E então, eu tentei comparar, eu comparei a média do A, tá, com o D, que seria quando a posição que a gente mais usa na maca, que é essa e essa. Você tá com a maca
Tá. Exatamente. Você liga a maca e a perna começa a descer sem que você mude a posição da perna em si, ok? Então, de A para D, não havia uma significância na média. Ele mexia em termos de 3 milímetros a diferença de média. Não foi tão importante assim em relação à área seccional transversa. Então, Entendi. o que foi estatisticamente significativo, e depois a gente procurou lá com o teste pós-hoc, quais eram essas posições que a diferença da média fez uma resposta que a gente poderia considerar, né, além do tamanho de efeito, uma resposta que pudesse gerar ali uma mudança no diâmetro que pudesse representar a clínica. É a B, que é o joelho em flexão, passando para joelho em extensão. Então, a primeira coisa é que botar ele em flexão e levá-lo para extensão muda a diferença da média. Então, o B com o E, que são os dois de joelho dobrado, não mudavam a média. Esses dois não Tá, mudam a média, ok? tá. Mantém as Esse duas do meio aqui, com ó. valores altos. Esses dois, os valores continuam altos, ok? Tá, Então, o resumo, né, a conclusão do estudo é dizer justamente isso, que colocar com o joelho dobrado protege da tensão neural, porque ele continua com uma média de diâmetro alta, tá? E a tá, diferença desse diâmetro não muda muito. Agora, colocar dorsiflexão, isso, diminui a área, então faz com que você sensibilize, possa sensibilizar. Na verdade, muda o diâmetro e significa que entra tensão neural nesse tecido. No caso, era uma população saudável, então a gente não pode dizer estava sensibilizando o tecido neural, e sim, né, que o diâmetro diminuiu. Então a gente criou uma tensão, tá? tá. Então, o que foi significante, Léo? Foi Ah, o B, toda vez que ele partia da posição em flexão, né? E aí a gente tem significância com C, se eu esticar a perna e dorsiflexionar o tornozelo, vai dar vai dar uma boa diminuição da área seccional transversa, que significa coloquei em tensão neural. tá. Do B, né? Do B passando para o D. Então, se eu voltar para o tornozelo Não, contrário, não. o D é Ah, tá. esse. Esse, B e D. D e o O D. B e o D também produz. Então, se eu só mexer o joelho, eu estou criando, né, uma tensão neural. Então, eu posso usar isso como recurso para um deslizamento do tecido neural. Então, Tá, no final das contas, eu posso usar esse recurso, né? Eu posso ligar a maca e fletir e esticar o joelho e eu estou mobilizando o tecido neural, ou protegendo ou colocando ele mais em tensão, né? Então, foi muito legal porque eu passei a fazer isso na clínica e é muito legal. ó, subiu Eu uma criei um pergunta. protocolo, Tem uma pergunta aqui, ó, do Robledo. Ele falou o tá? seguinte: o paciente neuropático, o que você indicaria para começar? Na posição B, como é que você indicaria para esse tipo de paciente? Então, para começar assim, essa é a minha tese do doutoramento, né? Eu vou fazer Então aguarde, o Robledo, estudo do aguarde doutorado cenas em do próximo cima. capítulo. Esse é outro capítulo, a dor neuropática. Eu vou estudar em cima da dor neuropática, porque Legal, na neuropatia, o edema do tecido neural faz com que a área aumente. Então, ele entendi, já sai de um aumento da área, que você não pode entendi, entender o aumento da área como se ele tivesse relaxado de tensão neural. Você entendi, entendeu? Porque a neuropatia, a descrição da neuropatia é mexer nessa estrutura neural e ele tem o edema, né, do tecido neural, então ele aumenta a sua área. Então, o próximo estudo é justamente seguir a dor neuropática e ver se tem uma correlação
imagem com os testes clínicos antes de botar o coitadinho, né, como com recurso. Então, na verdade, eu estou num projeto super grande, depois a gente fala desse outro projeto, na dor neuropática. Entendi. Então, Mas vamos voltar no que eu Robledo, aprendi fica com ele. calmo, Robledo. Fica calmo, Robledo, Robledo. E em breve nós vamos ter outra live. Aí nós vamos responder a sua pergunta. Sua pergunta da foi dor muito neuropática. complexa para essa live nossa, que é muito simples agora. Ela está só Então, começando. mas assim, de cara para a maca, se ele já tem o tecido neural sensível, sensibilizado, né, já tem uma neuropatia, tem que dobrar o joelho. Tem que dobrar o joelho. Seria mais confortável, vamos dizer assim. Fica mais confortável. Então, o joelho tem que partir da posição em flexão. Né? Tá, entendi. Eu e Maria Mello estamos fazendo o estudo do ciático. Espera só um pouquinho que está cortando. Espera um pouquinho. Marialice, você pode repetir porque cortou? Tá. Por favor, então, fala de novo, por favor. Você e a Maria Mello, vai lá. A Maria Mello está estudando, tá? Um outro aspecto, que é o tempo de exposição na maca e se ele sensibiliza, né, a região lombar. Então, a gente está acompanhando a distância de abertura e a sensibilização, né, com o algômetro de pressão. Então, a gente acompanhou o tempo de exposição da maca. Então, isso vai ser um trabalho que Maria vai nos dar a honra de apresentar um dia, né? Ela vai defender o DO e a gente vai mostrar o resultado também desse estudo. Mas voltando ao Robledo, se ele já está sensível, você tem que, a princípio, não faz muita diferença mudar o tempo de exposição, a gente ainda não viu isso, mas faz diferença diminuir a amplitude e diminuir, colocar em flexão o joelho. Isso é ponto pacífico. Tem que colocar em flexão, tá? Entendi. A segunda pergunta é: você quer estimular? Eu quero utilizar o recurso da maca para ganhar o deslizamento do tecido neural. Aí você tem que pegar essa perna e, durante a flexodistração, mover a perna sincronicamente. Você tem que sincronizar, né? E começar a mexer no joelho e na dorsiflexão para ganhar esse deslizamento do tecido neural. Não basta ligar a maca, né? Você tem que mobilizar e sincronizar o movimento joelho fletir esticado, com a dorsiflexão tibiotársicas. Aí você estimula o deslizamento neural durante a maca. E, Léo, é interessante que a gente aprende uma técnica miofacial, né, no nosso curso de osteopatia. Eu não vi resultado com ela. Então, eu comecei a usar o meu protocolo. E ele passou a ser mais... eu consegui evoluir melhor o deslizamento do tecido neural, fazendo uma neuromeningia, uma neurodinâmica durante a maca de flexão de extração. Né? Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso sempre acontece quando a gente faz um estudo. Volta um só. Alguém perguntou se eu vou dorsiflexionar durante a flexão. É aqui, ó. Peraí. Acho que foi o Robledo de novo que ele falou. Quando fletir, faz a dorse junto. Não. Aí não precisa. É só colocar em posição neutra. Fletir o joelho, ele relaxa a tensão. Ok? Entendi. O que eu faço, por exemplo, eu quero relaxar a tensão quando desce em flexão. E aí eu tô descendo a maca com o joelho fletido. Quando a maca volta a subir, eu estico o joelho e coloco dorsiflexão do tornozelo. E aí eu aumento o estiramento, ainda protegendo um pouco.
Entendi. Muito interessante esse Eu acho que negócio, o hein? Robledo gostou dessa, porque ele já está ali dando ok. Eu Já, acho que ele já entendeu. caiu, já deve Caiu ter a caído. ficha. Já, é isso que eu ia falar. Já deve ter caído tanta ficha na cabeça das pessoas. E agora deixa eu te perguntar um negócio. Isso sempre acontece quando a gente faz uma pesquisa. Às vezes a gente percebe alguma coisa, mas a gente não mediu aquilo. Aconteceu alguma coisa disso na sua pesquisa? Por exemplo, você percebeu alguma alteração que você poderia ter medido e você não mediu e depois você corrigiu na continuidade? Porque aí quando você vai fazer a continuidade, você mede aquilo. Então, assim, tem alguma coisa que você percebeu que alterou, que você podia ter interferido, que se entrasse outro instrumento de medida podia te ajudar? Na verdade, tem sim. Eu fiz algumas imagens que é do deslizamento, mas eu achei tão complicado o algoritmo para fazer a mensuração do deslizamento. Ele é tão Tá. mais difícil que eu acabei desistindo. Eu segui a área seccional transversa, mas eu queria muito ter mensurado o deslizamento. E queria muito ter feito isso clinicamente já no paciente com radiculopatia. Não tive coragem Tá. ainda de expor esse paciente correndo risco de Eu gostei do agravar o ainda, sintoma. viu? Eu gostei do Oi? ainda. Eu gostei do ainda. O ainda me deu uma. Me deu a entender que assim, tipo, eu vou fazer. Então, alguém querendo estudar, a gente coloca mais uma população lá na maca e vamos medir, né? Exato, Eu, exato. eu penso que a proteção do paciente é porque ver o paciente agravar é tão chato, né? Como Sim. profissional, eu sou clínica, então assim, eu ainda não me sinto confortável em expor esse paciente e sabendo que há um potencial risco de agravamento, né? Sim. Então, na época, eu decidi não fazer em paciente. Eu queria fazer em indivíduos saudáveis e entender o processo, né? Agora, eu estou estudando a neuropatia e talvez, na hora que eu dominar essa imagem da doença da neuropatia, da relação da dor neuropática com a neuropatia, com a imagem, talvez eu comece a acompanhar esse paciente crítico, né, na maca. Entendi. E me fala uma coisa, você já falou um pouco disso, mas assim, é, como é que você está dando continuidade nesse estudo agora, né? Então fala um pouquinho para a gente agora do próximo passo que depois, quando você publicar, você volta aqui para contar ele inteiro, Vai demorar entendeu? um pouco mais, né? Não tem problema, não tem Vai problema. demorar. Eu espero que a gente esteja ainda fazendo muitas lives científicas até lá, Com entendeu? Esse é o certeza. nosso papel. Mas assim, Então, como é que você acha que como é que, assim, quando você terminou o estudo, porque a gente sempre termina o estudo, as pessoas às vezes falam assim, eu fiz um estudo muito legal. E aí o que acontece? Você termina o estudo, você tem muito mais perguntas do que respostas. Então, assim, quando você terminou o estudo, o que passava pela sua cabeça era assim, não, eu vou dar continuidade fazendo isso, 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 isso. Então, o ah, que estourou na cabeça depois? Conta para fazer um nós. ensaio clínico, né? Fazer esse Tá, ensaio clínico e fazer um protocolo de mobilização, né, neural e neuromeníngeo durante a exposição da maca. Utilizar, agregar os dois recursos num só e fazer realmente a comparação entre o indivíduo saudável e uma amostra aí de uma população que realmente tenha a ciatalgia. Então, faltou o ensaio clínico. Eu estou ensaiando para fazer isso um dia. Ensaiando, né? entendi, entendi. Então, entendi. É verdade. Caberia um ensaio clínico bem interessante aí, né? A gente tem Porque uma boa base para fazer isso, né? nós vamos ter, porque agora eu já estou estudando dentro da lesão. Eu já estou estudando em cima da ciatalgia, né? Então, vai Tá, ser meu grupo meu próximo estudo. Conhecer a imagem, né? Correlacionar o estudo com questionários de neuropatia, testes neurológicos, tá. entender, né?
como diagnóstico, o ultrassom como um diagnóstico. Será que ele é acurado na prática clínica? Você é o, é o, é o nosso guru dos testes, da acurácia dos testes diagnósticos. Então, eu ainda estou ali tateando para ver se a gente vai conseguir isso com o ultrassom, com a imagem do ultrassom. Será que eu, fazendo uma medida contralateral, eu já percebo que esse nervo está doente e eu já, opa, não vou fazer. Né? O lado da ciatalgia tem um edema. Então, eu já dou um valor diferente ao tecido neural, eu já protejo o tecido neural. Né? Então, ele pode ter uma dor referida na perna, e aí você faz essa mensuração da área e vê que a medida do nervo segue semelhante nas duas pernas. Então, ele pode ter a dor referida e não ser uma neuropatia. Então, no momento é isso que eu estou estudando. Qual é a imagem da neuropatia, as correlações diagnósticas com o exame neurológico, com principalmente o questionário Pain Detect, né? Que é um questionário muito legal para dor neuropática. Sim, então, entender a radiculopatia, ponto. E aí, quem sabe, um dia eu volto para a maca e boto esse indivíduo na maca e faço tudo de novo. Então, isso seria sensacional, hein? Vai ser a tese de alguém, né? Alguém vai me dizer, ó, eu quero continuar, e a gente vai, bota de novo e pergunta de novo. E vou falar um negócio. E aí dessa pessoa de fazer esse trabalho e não citar seu nome. Não! Impossível, né? A gente puxa a orelha, né? Se não... Não. A gente manda pôr no micro-ondas. Vou falar um vocabulário do Rio de Janeiro. A gente faz ultrassom oftálmico neles. Olha, eu vou falar uma coisa. Para quem não viu o estudo ainda, entra lá no grupo do Telegram, porque assim, tem umas tabelas muito interessantes mostrando todas essas diferenças das posições, o tamanho, né, de cada uma das posições, mostrando as significâncias. Então, assim, o estudo está muito bem demonstrado. Então, eu queria até dar parabéns para vocês, porque assim, a gente normalmente quando vê um estudo, a gente vê e fala assim, puta, mas por que ele não botou essa tabela aqui? Não, por que não colocou não sei o que lá? Por que não descreveu não sei o que? Então, assim, o estudo está muito legal porque ele está muito bem descrito, entendeu? Então, assim, as tabelas estão demonstrando exatamente o passo a passo que vocês fizeram. Então, parabéns, porque eu gostei bastante e eu espero que vocês gostem. Vai lá pegar o estudo que vocês vão gostar. De verdade, parabéns pelo trabalho, viu? Gostei bastante. Parabéns para todos, né? Porque tem... Todos. Aqui, ó. Meus colaboradores, todos eles ajudaram muito. Renato Almeida, então. Ele é fisioterapeuta, o responsável lá pela parte de fisioterapia no Hospital Gafreguini. Então, ele foi a porta de entrada também do grupo de osteopatia lá no ambulatório de fisioterapia, no Gafreguini. Então, o Renato sempre esteve por perto, ele participou. Leandro Nogueira, todo mundo aí bate palma, porque se o trabalho tá bom é porque o Leandro participou. Ele não entra na internet para ver a gente comentando como ele é importante para a gente, mas foi do início ao fim. Alguém vai mandar um telegrama para ele, ele vai saber, eu acho. E a gente não pode esquecer que se não fosse o François Ricard perturbando, eu também não teria feito, né? Tem isso também, né? Tem isso também. Ele perturbou muito em 2014 para 2015. Ele pediu muito para eu fazer esse estudo. Então, foi meio que tipo, tem que fazer, né? E aí, então, fiz. Foi assim. Ó, deixa eu te pedir uma coisa agora. Sempre que a gente faz uma live científica, a gente pede para o pesquisador ficar um pouquinho lá no grupo do Telegram da associação para responder qualquer dúvida lá para os associados. Você pode fazer esse favor para a gente? Então, ó, você que é associado, tá lá no grupo do Telegram, vai lá agora, que a Marianice vai estar lá para responder as suas dúvidas, tá bom? Aproveita, pega o artigo, dá uma lida, a dúvida que você tiver, pergunta, porque não tem pessoa melhor para te responder sobre isso. E queria te agradecer, Marianice, obrigado pela disponibilidade, obrigado pelas excelentes explicações e parabéns mais uma vez pelo excelente estudo. Ele é muito legal e eu fico muito feliz, né, de representar
a nossa escola, a Escola de Osteopatia de Madrid. Isso foi fruto do conhecimento que a gente, como professor, como aluno, como supervisor, né, a gente lida todos os nossos dias da clínica. E é um prazer, foi um prazer, né, conviver com o Leandro, está sendo um prazer conviver com o Leandro. E eu tenho que deixar como uma resposta, uma dica, né, que o processo de estudar, a prática baseada em evidência, o processo de fazer o estudo faz a gente ter uma visão crítica, né, da ciência, do nosso atendimento, da validade dos recursos que a gente utiliza. Então, toda vez que eu encontro alguém... Espera só um pouquinho. Sobe os aplausos para Maria Alice, por favor. Falta de educação. Vai, pode continuar, desculpa. Então, assim, eu sempre recomendo muito, vamos fazer os estudos para término de conclusão do curso, vamos fazer o nosso DO, vamos entrar no mestrado, vamos entrar no doutorado, porque se não for dessa maneira, a fisioterapia não cresce, a osteopatia não vai crescer, né? A gente tem que realmente qualificar nossos profissionais para que a gente vá mais longe enquanto grupo, enquanto profissão. Então... Exato. É isso mesmo. Eu acho que a gente tem que começar a entender as nossas limitações e as nossas virtudes. E para isso a gente tem que começar a colocar os nossos conceitos em xeque. Então, assim, eu já ouvi um monte de gente falar, não, maca de flexo de tração não funciona para nada. Não, maca de... essa aí... E assim, espera um pouquinho. Vamos entender, vamos fazer uma metodologia interessante para avaliar exatamente o que ela pode fazer. É isso, entendeu? Assim, é colocar a gente nessa berlinda, vamos dizer assim. E vai ter hora que o resultado vai ser muito legal e vai ter hora que o resultado não vai ser. E os dois são resultados e a gente tem que seguir com os dois. E o que não for legal, a gente deixa. O que for legal, a gente continua. E, Léo, é muito importante porque na hora que você tem um resultado ruim na sua clínica, você precisa entender que você tem que modificar a conduta, você tem que entender que procedimento que foi inadequado. Então, eu aprendo mais com os erros, eu vou mais a fundo com os erros. Então, os erros é fonte de inspiração para o processo de aprendizado, né? Eu sempre questionar o erro questionar acerto, já está acertando. Para que eu vou, né, questionar o meu acerto? Já está certo. Vamos questionar o erro, aonde nós estamos errando a mão. Né? Então, essa pesquisa foi em cima exatamente disso, de questionar um erro. Né? Maravilha. Maria Alice, obrigado mais uma vez. Um grande beijo. Eu vou desligar você aqui, vou dar mais uns recados. Pode falar. Eu quero só agradecer, né, a Associação de Osteopatas do Brasil, agradecer você, especial, que me colocou aqui na Berlinda, e também agradecer ao grupo da Uniswan, onde eu fiz o mestrado e estou fazendo o doutorado nas Ciências da Reabilitação, com o orientador Leandro Nogueira. Eu tenho que agradecer, porque sem eles a gente não teria também conseguido executar todo o trabalho. Então, preciso deixar público o meu agradecimento também à Uniswan e ao curso de mestrado e doutorado da Uniswan, aqui no Rio de Janeiro. E ele vai ver isso, porque depois a gente vai colocar a live lá no YouTube, então eu vou falar assim, Leandro, um beijo, e vê se compra um Instagram para você. Compra um Instagram. Qualquer coisa. Você compra um Instagram para ele, Maria Alice? Você compra um e dá para ele, então. Ele não usa, é impressionante, mas ele soube que teria live. Ele soube. Entendi, tá? entendi. Um dia alguém mostra para ele. A gente vai mandar o link do YouTube depois, que a gente falou dele várias vezes e agradeceu várias vezes. Então, ó, um beijo, Leandro. Muito obrigada. Boa noite, Maria Alice, obrigado. Um grande beijo, se cuida. E agora a Maria Alice vai estar lá no grupo do Telegram. Valeu. Tchau, pessoal. Beijão. Galera, é o seguinte, obrigado a todos vocês pelas perguntas, pela interação. Agora, quem é associado, vai lá no grupo do Telegram. A Maria Alice vai estar lá à disposição de vocês para tirar as dúvidas do estudo. O estudo também está lá no grupo do Telegram, você pode baixar o estudo
e dar uma lida e fazer a pergunta diretamente para ela. Recados mais uma vez. DO-Touch. Então é o seguinte, entra no Google, coloca DO-Touch e aí você vai entrar lá no DO-Touch, você pode se cadastrar e no DO-Touch você vai ter acesso ao boletim deles e a gente em breve vai já montou uma pesquisa junto com o DO-Touch aqui no Brasil, vai ser um negócio muito interessante. Segundo recado, para a reunião no dia 6 de outubro, às 8h30, uma reunião com os associados, tá bom? Então, aguardem, vocês vão receber a notificação formalzinha, bonitinha, tá? Mas dia 6 de outubro, já anota na sua agenda, 8h30, uma reunião online com os associados, porque eu vou falar mais uma vez para vocês. A associação só existe porque tem associado. Se não existir associado, a associação não precisa existir. Então, a associação é de vocês. Beijo, obrigado, tchau.